Pai, Senhor, meus irmãos, dizer que seja de Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Tudo é dele e para ele são todas as coisas. Você que está em casa agora, acompanhe comigo o livro do 1 Samuel, capítulo 11. Primeira Samuel, capítulo 11, versículo 1 em diante. Primeira Samuel, capítulo 11, versículo 1 em diante. Está escrito assim: Então subiu Naás, Amonita, e sitiou a Jabes de Gileade. E disseram todos os homens de Jabes a Naás: Faze aliança conosco e te serviremos. Porém Naás, o Amonita, lhe respondeu: Farei aliança convosco sob a condição de vos serem vazados os olhos direitos, trazendo assim eu vergonha sobre todo Israel. Então os anciões de Jabes lhe disseram: Concede-nos 7 dias, para que lhe enviemos mensageiros por todos os limites de Israel, e não havendo ninguém que nos livre, então nos entregaremos a ti. Chegando os mensageiros a Gibeá de Saul, relataram este caso ao povo. Então o povo chorou em voz alta. E eis que Saul voltava do campo atrás dos bois e perguntou: Que tem o povo que chora? Então lhe referiram as palavras dos homens de Jabes. E o Espírito de Deus se apossou de Saul quando ouviu estas palavras, e acendeu-se sobremodo a sua ira. Não feche a sua Bíblia, se possível. Diante dessa narrativa bíblica que escolhemos essa noite para a meditação em 1 Samuel, no capítulo 11, nós vemos um povo sofredor que vai tentar fazer aliança. Só que nós vamos ver um homem que vai ter atitude em meio a essa aliança. A saber, houve um período de juízes na terra, e após esse período, eles achavam o que era bem ser feito, e o que o instinto humano dizia para ser feito, e se eles concordassem, seria feito, realizado. Por um lado bem, o povo de Israel cumpriria. E nesse mesmo tempo também vai nascer um homem chamado Samuel, filho de Ana e de Elcana. E a Bíblia diz que Samuel está crescendo na casa do Senhor, e o sacerdote Elias está ensinando todas as coisas a Samuel, até que chega um momento que Deus vai falar com Samuel. Samuel vai escutar a voz de Deus, e assim o ministério de Samuel só vai sendo confirmado. E a Bíblia vai relatar que Samuel, além de profeta, além de juiz, também foi sacerdote da casa de Deus. Só que chegou um momento que o povo de Israel começa a pedir agora um rei, porque eles necessitavam de obedecer a uma pessoa. Eles não tinham mais aquele costume que os seus pais tiveram no período de juízes, e eles pediram a Samuel, que era o último juiz, falando a Samuel: Samuel, unge um rei. O povo de Israel começa a pedir um rei. Samuel então vai escolher Saul, porque Deus falaram com Samuel. Samuel escolhendo Saul, a Bíblia diz que Samuel, com a escolha do rei Saul, vai ungir a Saul a rei de Israel. Ele vai falar para Samuel fazer algumas coisas, e onde Samuel falou para Saul ir, Deus confirmava o reinado de Saul. Quando chegamos no capítulo 10, no versículo 6 de 1 Samuel, a Bíblia diz: E o Espírito do Senhor se apossessará de ti, e profetizarás com ele,
e tu serás mudado em outro homem. Samuel falou para Saul: quando você chegar em Gibeá, vai ter profetas profetizando, e quando você estiver lá, o Espírito do Senhor vai pousar sobre ti, e você vai profetizar. Além de profetizar, vai ser um homem mudado por Deus. É o mesmo Samuel que falou para ele ir, e Saul indo até Gibeá. Quando ele chega em Gibeá, a Bíblia diz que chegando ele, no versículo 10 do capítulo 10, ele começa a profetizar junto com os profetas. Saul não era profeta, mas por ele estar em Gibeá com os profetas, e Samuel ter falado com ele, ele começa a profetizar junto com os profetas. Quando chega no versículo 11 do capítulo 10, as pessoas vão olhar para Saul e vão falar: como pode Saul não é profeta e está profetizando? Está também Saul entre os profetas de Gibeá. A Bíblia diz que até o seu próprio tio olha para Saul e fala: Saul mudou, porque quando o Espírito Santo pousou em Saul, houve uma mudança de homem, houve uma mudança de caráter, houve uma mudança na vida de Saul, e ele começou a profetizar, porque o Espírito Santo falava a ele, o Espírito Santo conduzia a Saul a profetizar. Quando ele chega diante de seu tio pergunta o que ele ouviu de Samuel, porque ele não sabia o que Saul estava se passando. Saul pega e fala: eu ouvi as palavras das jumentas, eu ouvi que Samuel já encontrou as jumentas e não procura mais ir. Mas Saul não fala a seu tio que ele também foi escolhido para ser rei em Israel. Há coisas na nossa vida que nós não podemos abrir o jogo para qualquer pessoa. O tio de Saul perguntou para ele: o que Samuel te falou, Saul? Saul olha para o tio dele e fala: ele não me falou nada mais do que aquilo que vocês já sabiam. Saul não abre o jogo para o seu tio. Repito, há coisas na nossa vida que nós não devemos contar, falar para qualquer pessoa, porque nós podemos atrapalhar as bênçãos de Deus nas nossas vidas. A Bíblia vai dizendo que quando Saul chega diante de todo o povo, Samuel reúne todo o povo está reunido, e a Bíblia diz que foi de sorte ter escolhido a tribo de Benjamim, a tribo que Saul pertencia. Tendo feito chegar a tribo de Benjamim, pelas suas famílias, foi indicada a família de Matri, e dela foi indicado Saul, filho de Quis, mas mando procuraram, mas não podia ser encontrado. A Bíblia diz que Samuel reuniu o povo está todo reunido, e quando Samuel vai ungir o rei de Israel diante do povo, ele não conseguia achar Saul. A Bíblia diz que o povo está tão reunido que quando eles procuraram Saul, não acharam. Aí Samuel olha e fala com Deus: Deus, o rei de Israel que nós tínhamos ungido antes não está em nosso meio. Aí Deus vai olhar para Samuel e vai falar: está aí escondido entre a bagagem. Deus está falando que o homem não pode se esconder dele. A unção de Saul jamais poderia ser retirada sem antes ele ser ungido diante do povo de Deus, sem antes ele ser ungido diante do povo. As pessoas não encontravam Saul, mas Deus encontrou Saul, e a Bíblia diz que ele estava escondido. Antes está escondido diante do povo, mas está exposto diante de Deus. Assim a Bíblia relata que quando Saul estava diante de Deus, ele não estava escondido, e a Bíblia diz: ele está escondido, mas eu vou mostrar quem é o rei de Israel. A Bíblia diz que Saul aparece em cena. Samuel mostra para o povo quem era o rei de Israel. Só que é um período em que o povo de Israel está sofrendo muito. É mais um dos períodos que Israel sofre. Quando chega no versículo 27, os filhos de Belial vão olhar para Saul, porque uma tropa tinha ido com Saul, sendo tocada pelo Espírito Santo, e vão olhar para Saul e vão falar: este homem não vai conseguir livrar nós. Versículo 27, este homem não vai nos salvar. E eles desprezaram a Saul. Os homens olharam para Saul e falaram:
Ele não vai nos livrar. E desprezando Saul, a Bíblia diz que Saul se fez de surdo. Porque tem momentos também na nossa vida que nós não devemos dar ouvido a que muitas pessoas falam. Há momentos na nossa vida que nós não precisamos nos preocupar em ouvir o que as pessoas falam, mas o que Deus já falou ao nosso respeito. E as pessoas desprezaram a Saul. Como pode Saul, com alguns dos homens, uma tropa, nos livrar? E Saul se afasta. E a Bíblia diz que em Jabes-Gileade subiu Naás, o Amonita. Os Amonitas têm relação com Ló. E eles eram nômades no deserto. Aonde estava eles habitavam, não tinha casas próprias. E Naás subiu a Jabes-Gileade. E disseram os homens de Jabes a Naás: faze uma aliança conosco. Israel está tão comprometido, está tão sofrido, que vão olhar e vão falar: faze uma aliança conosco, Naás. Eles olham para os amonitas que nem terra tinham e falam: faze uma aliança conosco. O mais interessante disso tudo é que o nome Naás significa no hebraico, no original, serpente. O povo de Israel está tão comprometido com o tempo, e eles estão tentando fazer aliança com a serpente. Explica melhor, Tiago. Porque Naás vai olhar para o povo de Jabes e vai falar: eu só faço aliança com vocês se o olho direito de vocês forem furados, e assim eu envergonharei vocês de toda a terra de Israel. Mas por que Naás pediu o olho direito de todo o povo de Israel? Porque, segundo a história, quando os soldados iam para a guerra, eles carregavam o escudo na mão esquerda e a espada na mão direita, sendo assim o escudo tampando o olho esquerdo e o olho direito sendo vista para o ataque. Quando Naás fala: eu quero que os olhos de vocês direitos sejam furados, é tirando o poder de guerra de Israel. Quando Naás olha para Israel e fala: fura o olho direito de vocês, Naás está dizendo: vocês vão ter o olho furado, e com o olho esquerdo protegido com o escudo, não vão conseguir enxergar. Tiago, me explica melhor. É como se Naás estivesse olhando para o povo de Israel, e o povo de Israel furando o olho direito, eles não conseguiriam guerrear mais. Ou seja, não conseguiriam mais avançar na vida, não conseguiriam mais andar para frente. E com o olho esquerdo tampado, só há uma opção de recuar, uma opção de andar para trás. O povo com o olho direito furado, eles iam pensar que estavam andando para frente, mas estariam andando para trás. Antes de eles guerrearem, eles estariam pensando na sua defesa. Antes deles avançarem, eles estariam pensando em andar para trás. Aí a Bíblia diz que ainda havia os anciões da terra de Israel, que vão olhar e vão falar: primeiro vamos consultar a todos o povo, para depois tomarmos a decisão. Mas sabe o que é mais interessante ainda? É que em meio à crise que Israel está passando, em meio a todos esses comprometimentos que Israel está passando, eles estão tentando fazer alianças com outro povo. Em meio à crise que Israel está passando, eles vão pedir a serpente para fazer uma aliança com eles mesmos. Não tem sido diferente nos dias atuais. Quantas pessoas, quando chega de um momento difícil das nossas vidas, quantas pessoas procuram fazer aliança com um adversário, pensando que as coisas vão melhorar, fazem aliança com o nosso adversário, arrancando as nossas visões, aonde nós não vamos conseguir mais avançar, somente recuar. O povo de Israel vai usar inteligência com os anciões, e os anciões vão perguntar a todo o povo. O povo começa a se entristecer, porque a crise era tanta, ao ponto deles pedirem conselhos, ao tanto de eles pedirem aliança com um povo que nem terra tinha. Quando chega no ouvido de Saul, a Bíblia diz que Saul acendeu sobremodo uma grande ira. Por que Saul ficou irado, Tiago? Saul não aceitava aliança com o adversário.
Saul estava cheio do Espírito Santo. E estando cheio do Espírito Santo, ele não pode aceitar uma aliança que vai fazer eles somente andarem para trás. Saul não pode aceitar uma aliança que vai fazer eles ficarem cegos do lado direito, o lado do ataque. Só que tem sido muito diferente. Muitas pessoas aproveitam de um momento de crise para fazer alianças com o diabo. Muitas pessoas aproveitam um momento de crise e o inimigo se levanta com propostas. E as pessoas aceitam essas propostas e fazem aliança com o diabo. Só que Saul acendeu sobremodo uma grande ira. Eu vou falar mais contextualizado para você entender. Falar mal da vida dos outros é fazer aliança com o adversário. Fazer fofoca é fazer aliança com o adversário. Falar que não vai com a cara de fulano, de ciclano, é fazer aliança com o adversário. Fazer coisas que não agradam a Deus é fazer aliança com o adversário. E tudo isso faz com que você nunca ande para frente, nunca esteja pronto para a guerra, mas sempre pronto para recuar, sempre pronto para voltar para trás. Você já parou, se perguntou por que você tem parado no tempo? Talvez foi alguma aliança que você fez com o inimigo. Só que Saul vai explicar que não precisa fazer aliança com o adversário para que a crise passe. Não é necessário fazer aliança com o adversário para que os momentos ruins das nossas vidas passem. Ele acendeu grande modo uma ira em Saul, ao ponto dele não fazer aliança. Porque quem é cheio do Espírito Santo não faz aliança com o inimigo. Porque quem é cheio do Espírito Santo não precisa do inimigo para sair um escape na crise. Porque quem é cheio do Espírito Santo tem tão grande ira de cometer um ato pecaminoso diante da face de Deus. Porque quem é cheio do Espírito Santo não tem espaço para cometer alianças com o adversário. E a Bíblia diz que Saul reúne todo o povo de Israel, prepara todos eles e falam: reunimos todos nós. E Saul reuniu dentro de Israel 330 mil homens para encarar Anás. Parece que o cenário de crise muda, porque um homem cheio do Espírito Santo com atitude, um homem cheio do Espírito Santo com sabedoria que Deus o concedeu, ele reúne 330 mil homens. E aqui eu vou encerrar. Quando ele reuniu os 330 mil homens, só há uma opção para a guerra. O olho direito não é furado, o olho esquerdo não é furado, mas a vitória é do povo de Deus. Concluindo essa mensagem para você esta noite, eu quero dizer: não adianta fazer aliança com o adversário, não adianta fazer aliança com o inimigo, não adianta. O que nós precisamos é ser cheio do Espírito Santo. O que nós precisamos é ter sabedoria nos momentos de fechar alianças. É isso que nós precisamos. E eu quero orar por sua vida. Feche teus olhos agora. Deus, nos ensina, ó Pai, a fechar alianças. Espírito Santo, nos enche cada dia mais. Espírito Santo, nos conceda sabedoria para não fecharmos aliança com uma serpente que nem terra tem, e nós participarmos, ó Pai, da nova aliança que o Senhor mesmo preparou para nós. Nos ensina, ó Deus, a sempre avançar e jamais recuar, ó Pai. Nos ensina a permanecer no propósito do Senhor.
Nos ensina, ó Deus, a estar de prontidão para a nova aliança que o Senhor tem para nós, dia após dia. E eu agradeço assim a minha oportunidade, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.